Olá, bem-vindo ao nosso curso de iFix, né? Vamos falar sobre o Workspace, especificamente sobre a interface, o System Tree e a área de trabalho e, por último, o Toolbox, ok? Inicialmente, o Toolbox ele não vem aparecendo aqui, tá? Quando a gente abre o Workspace pela primeira vez, ele não é visível. Então, para visualizar, a gente vem aqui no menu Settings, ok? E seleciona aqui Toolbar. Em Owner, a gente seleciona o Picture, ok? E aqui embaixo, seleciono o Toolbar. Pronto, ele já está aqui, perfeito? Então, como é que é isso aqui, né? O Workspace. O Workspace oferece meios de acesso rápido a recursos do sistema, bem como a agilidade na elaboração de telas e acesso a outros sistemas do iFix através de caixas de ferramentas e painéis em formato bandeira, né, que é esse formato aqui, ok? Vamos falar primeiro do System Tree. O System Tree é essa área daqui da tela. Ela geralmente apresenta-se nessa porção aqui da tela, tá? Do lado esquerdo, ancorado do lado esquerdo, ok? Mas a gente também pode remover ela daqui e colocar no outro lado, perfeito? Então, se eu não gosto dela no lado esquerdo, eu clico na barra de título dela, arrasto e solto quando ela tomar o formato de... Pronto. Ela tomou o formato do espaço que ela vai ocupar. Então eu solto nesse espaço aí, ela agora está ancorada do lado direito. Quem não gosta dela ancorada nem na direita nem na esquerda, pode optar por usá-la flutuando, ok? Então, nesse formato aqui, ela vai ficar flutuando na sua área de trabalho, ok? Você movimenta ela para onde você desejar. O System Tree, esse System Tree, essa ferramenta aqui, nela a gente tem todo o nosso projeto. Nós temos a árvore completa do nosso projeto. Através dele, temos acesso a todos os recursos configurados em nosso projeto, desde a configuração básica do SCU, as pictures e tags, drivers e tudo mais que compõe o meu sistema, ok? Então, observa que ele organiza os itens, né, por ordem alfabética, ok? Então, as telas do meu projeto estão aqui nessa pasta Picture, ok? Os tag groups que eventualmente eu criei, encontra-se aqui no tag group. Inclusive, ele tem um link de acesso ao programa editor de grupos de tags. A gente vai falar disso mais tarde, tá? O System Configuration, eu também posso abrir por aqui, ok? Então, eu tenho aqui, ó, o System Configuration. Eu posso acessar o System Configuration direto pelo System Tree, ok? Database, aqui eu tenho o meu gerenciador de banco de dados, né, que é o Database Manager, e tenho o database do meu projeto, ok? Se eu clicar aqui, ele vai abrir o Database Manager, que é aquele programinha que a gente já conhece. Eu vou deixar ele até aberto aí. Deixa eu voltar aqui. Drivers. Perfeito? Então tenho aqui, ó, o acesso aos meus drivers, né? Os drivers instalados, os drivers que eu tenho, os arquivos de drivers, ok? E aqui eu tenho os drivers instalados, né? Perfeito? Ou seja, então essa é a nossa ferramenta. Aqui no global eu tenho os recursos globais do sistema. Quais são os recursos? Podem ser variáveis, podem ser símbolos, ok? Esses símbolos que eu falei, na verdade, não são bem símbolos, né? São, por exemplo, tabelas de cores, né? Tabelas padrão, mensagens padrão, ok?
Por exemplo, eu não preciso escrever no status de um motor, toda vez eu escrever ligado, ligado, desligado, ok? Eu posso criar uma tabela aqui no global e associar essa tabela a um status. Então, se eu tiver 10 motores, aí eu boto 10 vezes essa tabela. No momento que, vamos fazer uma versão em inglês disso aqui. Então, eu venho na tabela, somente na tabela, e mudo o nome de ligado, eu boto on, e desligado, eu boto off. Pronto, resolvi, já troquei nos 10. Ao invés de fazer 10, um por um, eu faço somente na tabela que eu criar aqui, ok? Que é de uso global, e ele automaticamente já altera em todas. Perfeito? Isso é só um exemplo, tá? Do que é que a gente tem no global. E também posso ter variáveis globais, variáveis que você pode utilizar no sistema. Por exemplo, o nome de um usuário, uma variável de controle de navegação para armazenar o nome da tela atual, ok? Para no momento que você precisar fazer uma transição de tela, voltar, ok? Então, são recursos que você pode colocar aqui no global. E, bom, acredito que aqui tá bem comentado, né? Então, vamos agora para o nosso Toolbox, ok? O Toolbox oferece acesso rápido às diversas ferramentas de edição, desenho, aplicações de links, entre outros. Visível apenas quando tem uma tela em edição, ou seja, esse Toolbox você só vai tê-lo aqui na tela quando só vai tê-lo disponível, né? Você só vai tê-lo disponível quando tiver ao menos uma tela em edição, que é o que está ocorrendo aqui, ok? Se eu fechar essa tela, ele vai junto, perfeito? No momento que eu crio uma nova tela, não é? Para criar uma tela eu posso fazer assim, ó, new, clico aqui no picture, na árvore, e mando aqui, ó, now picture, ok? Create the full, finish. Pronto, está aqui uma tela e ele voltou o toolbox, ok? Existem aqui algumas ferramentas, não tem todas, tá? Mas o que tem aqui atende a maioria de nós. Essas ferramentas aqui, essa aqui, recortar, copiar, colar, a gente conhece, né? Todo mundo conhece isso aqui, ok? Muito bem. Essa outra ferramenta aqui, se eu quiser exibir o relógio do sistema, eu utilizo essa ferramenta. Se eu quiser exibir o calendário do sistema, eu uso essa outra aqui, ok? Deixa eu só mostrar. Ó, clico, coloquei, cliquei, coloquei. Se eu fizer aqui um Ctrl W para entrar em execução, então você vai ver aqui ó, a hora e a data em que essa aula está sendo gravada. Ok? Muito bem. Essa outra ferramenta aqui é utilizada para a gente traçar retângulos, ok? Essa outra é retângulos com cantos arredondados, ok? Eu não consigo fazer muito bem, então eu vou usar a ferramenta certa, né? Então a primeira, a gente faz um retângulo, ok? Essa segunda, a gente faz um retângulo com cantos arredondados, ok? Essa próxima aqui é círculos, ok? Círculos, elipse, o que você precisar fazer, ok? Essa outra aqui, ela faz um semicírculo, uma meia-lua, ok? Esse outro aqui é um polígono, ok? Polígono é o que? São vários pontos que você vai usando para traçar um objeto, ok? Você utiliza vários pontos e faz um objeto, é praticamente um objeto à mão livre, né? De vários pontos. Esse outro aqui
Eu chamo ele de fatia de pizza, mas na verdade ele não necessariamente tem que ser uma fatia de pizza. Eu dou um primeiro clique, né? Deixa eu voltar aqui. Eu seleciono, clico no primeiro ponto, clico no segundo ponto e o terceiro ponto. Fechou a minha fatia. Se eu quero uma fatia maior, eu aumento, né? Se eu deslocar, ó, vai ficar maior, vai ficar menor, ok? Perfeito? Essa outra ferramenta aqui, essa aqui é para desenhar tubulações, né? Normalmente eu não uso isso não, mas eu vou mostrar só para que vocês vejam do que é que a gente é capaz, ok? Eu vou fechar aqui. A gente pode configurar, tá, como é que a gente quer esse final aqui, o início e o final, e como é que a gente quer as curvas, ok? Eu não vou mexer nisso agora, que não é o nosso objetivo nesse momento, né? Eu quero só apresentar os objetos, tá? Esse aqui é um arco, ok? Uma linha de arco, uma linha em arco. Eu clico no primeiro ponto, clico no segundo e aqui eu vou dar a curvatura do arco, ok? Pronto, fechei o meu arco. Aqui é uma linha simples, né? É uma linha simples. Como é que funciona essa linha simples? Ó? Eu só dei um clique aqui, ele traçou uma linha bem curtinha, aí eu posso arrastar para crescer. Mas eu vou fazer agora da forma correta. O correto é você clica no ponto inicial e arrasta o ponteiro do mouse até o final. Ó, clico, arrasto. Perfeito? De novo. Clico, arrasto. Perfeito? Clico, arrasto. Ok? Essa outra próxima aqui, ó, é o Polyline. Esse Polyline ele é diferente do Line, tá? Eu dou um clique no ponto, desloco o mouse para onde eu quero outro ponto, desloco para o terceiro ponto, desloco para o quarto ponto, desloco para o quinto ponto e vai até o momento que eu quiser terminar. No momento que eu quero terminar, eu dou um clique duplo, ok? Muito bem. A mesma coisa ocorre com esse objeto, tá? Se eu estou desenhando um objeto polígono, eu dou o primeiro clique, dou o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto clique. Quando eu quero finalizar, eu finalizo com um clique duplo. Ok? Muito bem. Deixa eu apagar esse polígono aqui que está muito grande. Vou botar essas coisas aqui para cima. Bom, então esses foram os objetos gráficos da área da classe dos geométricos, ok? Esses foram os objetos geométricos. Eu tenho também objeto texto, ok? Onde eu marco, né? Seleciono a ferramenta, texto, coloco o ponto inicial e digito o meu texto. Perfeito? Terminei, basta eu clicar o ponteiro do mouse fora da área, ele finalizou a edição, ok? Então esse é o objeto texto. Eu tenho o push button, que nada mais é do que um botão, basta dar um clique aqui e ele já coloca o botão no centro da tela e aí a gente coloca na posição que a gente quer, perfeito? Esse próximo objeto é o objeto Euler. O que é esse objeto? Veja só, o Windows não tem esse tipo de objetos aqui, como por exemplo o calendário. O Windows tem esse tipo de objeto aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Open, né? Isso aqui não é objeto do Windows, não é? Abrir arquivo, salvar, imprimir, ok? Tudo isso não é objeto do Windows, ok? Então a gente também pode colocar essas coisas no nosso projeto. Basta utilizar esse objeto aqui, ó, Euler. Por exemplo, eu vou colocar aqui um calendário, tá certo? Então eu venho aqui e seleciono um calendário. Microsoft calendário. Deixa eu achar ele aqui.
Microsoft Date e Time Picker, né? Então aqui, ó, eu coloquei esse objeto aqui, eu redimensiono ele aqui. Quando eu botar em edição, olha o que acontece com esse objeto. Eu clico nele, né? Você vê que é um objeto do próprio Windows, eu não tenho que fazer nada com isso aqui. Eu não fiz nada para ele abrir isso aqui, ok? Eu não fiz absolutamente nada. Eu tenho um outro, não é? Eu tenho um outro também dessa mesma linha aí que eu utilizo com uma frequência bastante razoável, que é esse outro aqui, a Microsoft Month. Deixa eu ver ele aqui se eu acho ele. Microsoft Month View. Aqui, ó, um calendário completo, ok? Esse aqui eu utilizo muito também, tá? Eu utilizo mais esse segundo do que esse primeiro. Perfeito? Então é só, ó, tá aqui o meu calendário. Eu posso, não fiz absolutamente nada e ele já está aqui, ó, colocando. Se eu quero voltar para a data de hoje, seleciono aqui. Perfeito? Então assim, o, o iFix, ele é um sistema orientado ao objeto, ok? Então, essa nossa tela aqui, ela nada mais é do que um container de objeto. Ele é um objeto, não é? A tela é um objeto que também é um container de objeto, tá certo? Então, os objetos de Windows, a gente também pode adicionar no nosso projeto, ok? Só tem que saber manipulá-los. Não adianta eu colocar um objeto que vai ficar na tela e eu não saber manipular ele. Perfeito? Então, é saber manipular. Ok? Então, esse outro objeto aqui, eu apaguei eles dois que para não ficar ocupando tanto espaço, né? Que aí o negócio é mostrar. Esse objeto DataLink, ele é um objeto para a gente colocar informações de tags, né? Das tags do nosso database. Que pode ser de um database, pode ser uma variável que está declarada numa tela, ou, por exemplo, um status de um, de um objeto qualquer. Por exemplo, eu vou pegar esse oval 1 aqui e vou pegar a propriedade dele, visible, ok? Ó, da tela, um objeto da propriedade visible dele. Então, ó, clico OK, OK, pronto. O visible tá em 1, ok? Se eu colocar isso aqui, ó, vamos ver se ele vai fazer o que eu quero, tá? Se eu vier aqui, propriedade Windows, visible, pronto, tá true, né? É provável que ele não vai alterar nada, tá? Falso. O meu objeto foi para falso, aqui, ó. A variável já mudou de estado, tá vendo? Não precisou nem de ir para o modo RAM, ok? Perfeito, então, esse objeto, DataLink, ele vai exibir informações, geralmente é de tag, tá? Geralmente é aqui do database, ok? Geralmente é daqui. A gente pode selecionar, ó, selecionei o nome do nó, a tag e o registro da tag que eu quero usar. Normalmente é isso aqui, FCV. Então é esse a tag que a gente criou, que a gente vai usar, tá? Clico OK, OK. Ele mostra isso aqui. No momento que eu coloco em execução, ele vai mostrar valores. Perfeito? Deixa eu voltar. Bom, eu tenho mais aqui um objeto histórico, DataLink. Eu tenho o Alarm Summary, ok? Esse Alarm Summary a gente usa para exibir mensagens de alarme, ok? A gente usa para exibir mensagens de alarme geradas pelo sistema. Deixa eu apagar esse cara aí que está muito grande. Ok? A gente pode redimensionar, né? Esse outro objeto é evento, aqui é bitmap. Aqui eu abro a janela de configuração de cor. Eu seleciono um objeto ou os objetos. Se eu quiser selecionar mais de um objeto, eu posso pressionar a tecla Ctrl e
selecionar os objetos que eu quero. Eu quero modificar as cores aqui. Então, selecionei, clico aqui em Color. Ele vai abrir essa caixa de diálogo de seleção de cor e eu posso modificar a cor do meu objeto de acordo com o que eu desejo. Perfeito? Terminei, fecha. Vamos seguir. Esse objeto aqui, eu passei dele, mas ele faz o seguinte. Você utiliza esse objeto para exibir um bitmap, ok? Então, por exemplo, eu quero que aqui na minha pasta local, deve ter arquivo bitmap ou arquivo de figura. Pronto, eu tenho esse aqui, ó. Eu quero exibir isso aqui. Abrir, pronto. Ele colocou aqui a minha figura. Eu posso modificar também, tá? Mas isso aí eu vou mostrar depois, ok? Muito bem. Essa ferramenta aqui é a ferramenta de seleção de fonte. Então, por exemplo, eu tenho que, antes de clicar na ferramenta, ok? Eu tenho que selecionar um objeto fonte que seja texto, né? Que seja um objeto textual. Então, eu seleciono os meus objetos, um ou os. Eu seleciono vários pressionando Ctrl, né? Eu já falei. Ok? Ou envolvendo eles dentro dessa área de seleção. Para que um objeto seja selecionado, ele tem que ser todo envolvido, tá? Ok? Então, selecionei, clico aqui na ferramenta, eu seleciono a fonte, o tamanho, o estilo, ok? E clico OK. Ele já automaticamente já mudou os dois simultâneos. Se eu quiser esses dois, eu posso fazer a mesma coisa, ok? Ó, ok, alterou os dois. Perfeito? Aqui eu tenho os objetos de plotagem de gráfico. Eu sempre uso isso aqui. Ele vai plotar um gráfico, né? Aqui dentro, perfeito? E as ferramentas de alinhamento. Alinhamento horizontal, alinhamento vertical ao centro, horizontal ao centro, alinhamento na parte superior, alinhar à esquerda, alinhar vários objetos à direita. Tudo isso aqui é alinhamento de vários objetos, tá? Tudo que eu falei aqui é alinhamento de não só um objeto, mas vários, ok? Perfeito? Então, selecionei aqui esses objetos. Quero alinhar todos ao centro, ok? Aliás, aqui é espaçamento, tá? Espaçamento, esse espaçamento ele é o seguinte, espaçamento uniforme na horizontal. Espaçamento uniforme, agora eu quero aqui. Eu quero que ele espace isso aqui uniformemente na vertical. Selecionei os objetos e mandei ele espaçar aqui, ó. Então ele espaçou, ok? Muito bem. Agora, esse aqui, ele vai alinhar todos os objetos ao topo. Essa Align Top, Align Left, tudo à esquerda, tudo para baixo, tudo para direita. Alinhar ao centro, horizontal, alinhamento horizontal central, alinhamento vertical central. Aqui é agrupar objetos, ou seja, eu tenho esses objetos aqui e eu quero agrupar. Seleciono todos, pressiono Ctrl G ou seleciono aqui, ó, Group. Aí ele agrupou e todos ficaram como sendo um único objeto. Ok? Para que isso serve? Vamos fazer o seguinte. Eu tenho aqui, eu vou desenhar aqui rapidamente uma bomba. Aproveitar esse círculo aqui. Vou fazer um retângulo. Ok? Vou fazer um retângulo. Pronto. Muito bem, acho que é mais ou menos isso. Aqui eu boto para frente, aqui fica atrás. Vou fazer um outro círculo. Ok? Mais ou menos desse tamanho aqui.
Acho que tá bom assim. E vou duplicar isso aqui. Eu duplico usando a combinação de tecla Ctrl D, ok? Pronto, tá aqui minha bombinha bem bonitinha, né? Tá mais ou menos. Isso aqui eu tenho que tirar, tá? Pronto, tá uma bomba mais ou menos, uma simbologia de uma bomba. Pelo menos isso eu sei que tá. Pode não estar linda, mas está aparecendo. Pronto. Se eu quiser movimentar isso aqui, ó. Que droga, né? Não é o que eu quero. Então eu quero juntar isso tudo. Outra coisa, eu posso selecionar isso aqui e mudar a cor. Botar todo mundo cinza. Perfeito? Close. Pronto, ficou bonitinha a minha bomba. Agora eu posso selecionar tudo e mando agrupar. Eu posso agrupar clicando no botão ou utilizando a combinação de tecla Ctrl G. Ok? Se eu quiser tirar a seleção, Ctrl R. Ele desagrupa. Agrupa, desagrupa. Agrupou, desagrupou. Perfeito? Então, quando você fizer um desenho de um objeto, né, que você quer colocar a forma de alguma coisa, então você usa o Ctrl G. Desenha as partes, né, e faz o Ctrl G. Ok? Os objetos agrupados, eles estão aqui, ó. Ele chama de group. E dentro do group, se eu expandir, eu vou ter todos os objetos individualmente, tá? Ok? Inclusive, eu posso manipulá-los individualmente. Certo? As outras ferramentas. Essa ferramenta aqui, ela tem... Eu vou selecionar esse botão aqui. Esse botão não, esse cara aqui. Vou botar 1, 2, 3. Pronto. Esse aqui, eu quero ele na cor azul. E esse aqui na cor verde. Quem é que está por trás de todos aí? Quem é o último objeto? É o cinza. Correto? É o que está mais por trás. Se eu quiser trazer o azul para frente, eu faço o seguinte. Seleciono o objeto. Deixa eu fechar essa janela aí. Seleciono o meu objeto e mando ele, ó, bring to front. Mandou trazer para frente. Então ele veio para frente. Ele vem para frente de todos os objetos. Ok? Se eu quiser trazer o verde, eu faço a mesma coisa. Ou se eu quiser trazer o cinza, né? Que o cinza ainda está atrás do verde, ó. Certo? Então eu posso trazer o cinza. Vou fazer o seguinte. Eu quero trazer o cinza para frente. Trouxe para frente. Ok? Agora eu quero que o cinza vá para trás. Eu venho aqui na outra ferramenta. Set to back. Então ele vai lá para trás. Ok? Essas outras ferramentas aqui são assistentes que a gente não vai ver agora. Tá certo? Vamos seguir em frente aqui. Bom, então das ferramentas aqui do Toolbox, a gente concluiu, né? Então agora eu vou aqui nos painéis, tá certo? Aqui no painel Home eu tenho colar, recortar, Switch to Run, ou seja, ele vai botar o iFix em modo execução. Para sair eu pressiono Ctrl W, tá? Esse outro aqui, ele vai abrir o editor de Visual Basic, visualizar em tela cheia. Eu clico aqui e vou visualizar em tela cheia, ou seja, como a minha aplicação vai de fato funcionar. Ok? Ctrl para sair do tela cheia clica no ESC ou clica aqui nesse botão aqui, ó, Close Full Screen, ok? Eu tenho aqui Open Picture Folder, né? Selecionar aqui a pasta. Show Hide, ou seja, quero exibir ou ocultar, né? O System Tree, o Status Bar e o Toolbox. Se eu quiser ocultar o Toolbox, eu marco aqui. Se eu quiser exibir, deixo como está.
ok? Muito bem. Aqui no Settings, eu tenho visualizar User Preferências e Toolbar. Ok? Aqui no Insert, eu vou selecionar os objetos que eu quero inserir. Ok? Dividido em vários. Ferramentas, eu tenho aqui Shapes, Objetos, são outras ferramentas. Format, aqui são as formatações, né? Como é que eu posso formatar meus objetos. Ok? Ok? Muito bem. Aqui no View, eu tenho o que eu quero ver, as visualizações. Application, essa aqui é uma das que eu mais utilizo, ok? Que eu tenho acesso aos aplicativos, ao Database Manager, ao SCU, ao sistema de configuração de segurança, aos utilitários, ok? Utilitários Resolve, isso aqui são tudo aplicativos do iFix, tá? Alarm History, ele vai abrir um arquivo histórico de alarme, como não está configurado no SCU, ele não vai abrir. Ok, Tag Group, Macro, configuração de driver, Mission Control. Administrativos, tem outras ferramentas aqui que não estão nem disponíveis. Ok, então essas são a interface, isso é o que o Workspace tem para apresentar para a gente nesse formato. Eu também posso utilizar o Workspace da forma que eu gosto de trabalhar com o Workspace, tá? Eu vou mostrar agora a forma como eu gosto de trabalhar com o Workspace. Eu vou fechar isso aqui, eu venho aqui no Settings e venho aqui e seleciono User Preference. Então aqui no User Preference, eu vou selecionar aqui no geral, eu vou desabilitar isso aqui, ó, Enable Ribbon User Interface. Então eu vou desabilitar essa interface baseada em bandeiras, ok? Eu vou finalizar aqui por enquanto. Já já eu volto e a gente continua a ver aquilo ali. Eu vou fechar o Workspace. Ele pergunta se eu quero salvar. Eu vou informar que sim. Agora eu venho aqui de novo no iniciar. Como eu já abri ele várias vezes, ele já está aqui, ó, Workspace. Então agora ele já vai abrir da forma que eu prefiro trabalhar. Pronto, está aqui o Workspace do jeito que eu gosto, ok? Esse é o Workspace como eu gosto de trabalhar, ok? Com exceção do System Tree aqui ancorado, eu gosto sempre dele flutuando. Pronto, esse é o meu Workspace, ok? Deixa eu abrir aquela tela que a gente estava fazendo, né? Aqui no Picture, eu chamei de... Cadê ela? É o Tela X1. Perfeito, então está aqui a minha tela. Muito bem. Então, por enquanto é só, tá? A gente se vê na próxima aula, ok?